Nightmare Critters são um grupo de criaturas que têm personalidades opostas aos Smiley Critters, e quem tem o maior destaque desse grupo é Baba Chops, a ovelha negra que, apesar de não ser a líder como Dog Day, um personagem principal assim como Catnap, foi ela quem introduziu os Nightmare Critters. Mas e se eu te falar que a Baba Chops pode ter uma conexão muito maior com os Smiley Critters do que com os Nightmare Critters, e é ela quem pode ter dado origem ao seu grupo? Bom, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Acho que a Baba Chops pode ter alguma conexão com os Smiley Critters devido a 3 razões. Primeiramente devido à sua aparência. Afinal, é notável que a característica principal dos Nightmare Critters, e o principal oposto aos Smiley Critters, são seus olhos raivosos. E convenientemente, não dá pra ver se os olhos da Baba Chops são dessa forma devido à sua franja. Claro, eu não tô dizendo que só porque ela esconde significa que ela não tem. Mas esse designer dela cobre uma semelhança importante que ela tem com os Nightmare Critters. Isso pode torná-la mais semelhante, entre aspas, com os Smiley Critters. Ou até mesmo representar uma dualidade, ou seja, alguma conexão entre ela e os dois grupos. A segunda coisa é que, em sua descrição, é dito que ela tem amigos muito persistentes para tirá-la de casa, e que ela até mesmo se anima por um tempo. Só que, pelo menos ao meu ver, não há ninguém entre os Nightmare Critters que pode persuadi-la a sair de casa, muito menos que possa deixá-la animada. Mas, se esses amigos fossem na verdade os Smiley Critters, eles sim seriam persistentes para tirar a Baba Chops de casa e animá-la nem que seja por um tempo, não? E por último, é sobre o fato dela ser apontada como a ovelha negra do grupo. Não devido ao animal que ela é, mas sim devido à expressão. E essa expressão se refere a alguém que não segue os padrões de uma comunidade, e isso a faz se destacar. Só que tem um grande porém. Por que a Baba Chops é considerada fora do padrão, sendo que há alguns Nightmare Critters que têm uma personalidade meio que idêntica à dela? Por exemplo, a Lister Gator na questão de preferir ficar em casa, ou melhor, não sair da sua zona de conforto, e até mesmo Paul, assim como ela, prefere manter o seu espaço. Sem contar que cada um deles tem a sua individualidade, ou seja, não existe alguém fora do padrão ou alguém que se destaque entre os Nightmare Critters. Mas por outro lado, ser a ovelha negra talvez se refere ao fato dela ser a única do grupo que consegue ser persuadida a mudar o seu costume. No caso dela, ela costuma se isolar, mas consegue ser persuadida a sair e se animar nem que seja um pouco. Mas como eu apontei antes, o fato dela se animar graças aos Nightmare Critters não faz o menor sentido. Então o ponto dela ser a ovelha negra do grupo acaba favorecendo novamente se ela estivesse conectada aos Smiley Critters. Afinal, ela não segue os mesmos padrões que eles de serem sempre animados. Por isso, eles sempre teriam que persuadi-la a sair de casa e se animar um pouco. Agora, com esses 3 pontos, eu não quero afirmar que a Baba Chops é na verdade uma Smiley Critter infiltrada nos Nightmare Critters, mas sim que talvez a Baba Chops pode ter sido a primeira dos Nightmare Critters a ser criada, mas inicialmente com o propósito de ser uma Smiley Critter, uma personagem que eles teriam que sempre se esforçar para deixar animada. Mas a ideia da criação dela sendo uma personagem fora do padrão dos Smiley Critters pode ter dado a ideia de criar logo todo um grupo alternativo aos Smiley Critters. Ou como uma alternativa, talvez os Nightmare Critters teriam sido propostos para que apenas um deles seja escolhido como um novo integrante dos Smiley Critters, mas resolveram juntar todos em um grupo só, o que explicaria o porquê deles não terem um líder e cada um deles terem características muito individuais apesar de serem do mesmo grupo. Ou seja, os Smiley Critters fazem jus ao nome por querer deixar os outros felizes, já os Nightmare Critters não fazem o menor sentido juntos, e não tem mensagem alguma para passar senão uma má influência para as crianças. Então no final, com certeza foram rejeitados pela Playtime Co justamente por esse motivo. Mas o que você acha a respeito? Deixe sua opinião aí nos comentários. Mas enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, por favor deixe seu like e se inscreva para receber mais teorias sobre Pop Playtime. Fiquem com Deus, galera, até o próximo vídeo.